Paz do Senhor. Muito bom estar com todos aqui. A gente tem várias pessoas nos visitando e a gente está muito feliz com vocês aqui. Vitor voltando a casa, seja bem-vindo, viu, querido? A gente está num momento novamente importante para a gente, que nós temos as eleições na semana que vem. E, embora nós temos que tomar muito cuidado como igreja para não aparentar que nós estamos fechados com algum lado, né? Nós não estamos. Tá? Já de cara eu falo para os irmãos e para quem nos visita que nós não estamos fechados com lado nenhum, porque ninguém está fechado com a gente também. Só quem nós fechamos juntos é com Deus, com o Evangelho de Cristo Jesus. Mas a gente tem algumas orientações que eu queria, antes da gente entrar no sermão, falar um pouquinho para os irmãos. Não vou me delongar muito, mas eu queria só dar algumas instruções acerca das eleições. Não, precisa não. E a primeira coisa que eu queria falar para os irmãos sobre as eleições é ore antes de sair de casa. Ore para escolher quem são os líderes que vocês vão votar neles. É uma decisão sua, pessoal, mas ela não afeta só a sua vida, né? Ela afeta a vida de todos nós. A palavra de Deus é muito clara do nosso envolvimento como cristãos. Se você não é cristão ainda, está nos visitando, saiba disso. A palavra de Deus fala para nós que nós não podemos ser omissos. Romanos capítulo 13 diz que todos os líderes que nós temos na sociedade são colocados por Deus e nós temos que respeitá-los. Atos capítulo 4 diz que nós temos que obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, esses líderes que são colocados, eles não são a autoridade máxima. Deus é a autoridade máxima, mas Deus os colocou como autoridade. Em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 6, diz que nós temos que orar por todas as autoridades. E lá fala que, no contexto, não é só orar por eles, mas os respeitar, seguir as suas instruções, para que, de alguma forma, o nosso bom comportamento na sociedade atraia as pessoas para Cristo Jesus. Então, veja, mesmo obedecer às autoridades, ela tem um objetivo final com trazer glória ao nome de Deus, e não só mostrar um respeito, uma submissão impensada à liderança que tem em qualquer lugar. Mas então eu queria dar algumas instruções a partir disso. Primeiro, ore. Segundo, escolha os seus líderes com base nos parâmetros que a palavra de Deus apresenta. Talvez você possa pensar assim, quais são esses parâmetros? Bom, a gente tem vários parâmetros, eu não vou falar sobre eles aqui, mas o primeiro lugar é a verdade. Não dá para a gente pegar todos os parâmetros, mas a verdade, ela é fundamental. Talvez um outro parâmetro é que a pessoa que vai ser colocada, ela tem que trabalhar pelo bem comum, de fato. E isso é o que significa política. É a construção, o cuidado, a administração do bem comum. Então, se alguém não se compromete com o bem comum, ou por palavras, que raramente um político vai falar de forma a mostrar que não se compromete com o bem comum, mas ou por ações, aí nós temos um monte de políticos. Em todas as áreas, em todas as linhas e ideologias, nós temos políticos que, pelo seu comportamento, mostram que não se comprometem com o bem comum. Então, avalie com base nos parâmetros de Deus. Isso significa avaliar também com base nos fatos. Então, observe quem é que você vai votar. Ele, mesmo que ele não tenha tido ainda uma vida política, ele tem uma vida pública. Você pode checar quem que é essa pessoa, pelo menos em algum nível. Se depois que nós checarmos os fatos, nós escolhermos alguém e essa pessoa pisar na bola, na próxima eleição, ou se houver algum outro momento ético e legal de nós tirarmos essa pessoa de lá, a gente tira ela. Senão, nós nos submetemos àqueles que nós elegemos e que, mesmo estando fazendo um mau serviço, foram eleitos por nós, pela maioria. Outro princípio que a gente tem que se basear: a omissão é pecado. Votar em branco, votar nulo, é dizer que você não entendeu o que a palavra de Deus diz
que você é mordomo. Tudo que vem nas tuas mãos, você tem que usar para a glória de Deus. Você não pode guardar na gaveta e falar, isso aqui eu não vou fazer. Omissão é pecado. Não se omita de escolher líderes. Às vezes nós temos que escolher entre o bem maior, mas muitas vezes, talvez a maioria delas, a gente tem que escolher entre o mal menor. Mas é nossa responsabilidade escolher. Eu poderia falar mais sobre isso. Por exemplo, a gente trabalhou em países que têm perseguição não só religiosa, mas política também. E para eles é impensável ter essa oportunidade que eu e você temos, de poder eleger os nossos líderes. Então, não se omita, não seja irresponsável, não decida com base simplesmente nos seus gostos, nas suas opiniões, decida com base nos fatos. E um último princípio que eu queria trazer para os irmãos sobre essa escolha de líderes que nós vamos fazer semana que vem, é que não coloque a sua crença, não coloque os seus princípios emparelhado com ideologia de direita, nem de esquerda, nem de centro. Não faz isso com você. Não faz isso com você. Eu estou falando para aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Nenhuma ideologia chega perto da palavra de Deus. Nenhuma. Então coloque a régua lá em cima. Não abaixe a régua da sua vida lá para baixo. E equalize a sua vida, balanceie a sua vida com esquerda, ou com direita, ou com quem quer que seja. Então, você gosta mais da esquerda, mas não assine embaixo de tudo que eles falam. Não assine embaixo de toda a agenda deles. Você gosta da direita? Ok, mas não assine embaixo da agenda total deles. Avalie com base nos parâmetros da palavra de Deus e fale claramente o que é que você vê neles, nos seus políticos de preferência, na linha política de preferência que você tem, o que é que você vê neles que é antibíblico. Não tenha medo de fazer isso. A palavra de Deus nos dá exemplos de pessoas que fizeram isso. Jeremias talvez seja um dos grandes exemplos. Daniel, no Novo Testamento, Paulo, Pedro, falam claramente do nosso envolvimento na sociedade civil. Então, ouçam esses princípios, orem e escolham seus líderes. Se deixar, eu vou pregar 2 sermões, né? Então, vou parar aqui. Orem por isso, queridos. Vamos escolher os líderes com a consciência boa diante de Deus. Eu queria convidar vocês para a gente ficar em pé agora e abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Para quem está nos visitando hoje, nós estamos estudando o livro de Gênesis nesses dias. Nós vamos ler Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Nós pregamos alguns sermões já sobre Gênesis 1 e Gênesis 2. E a gente aqui na igreja, para você que está nos visitando, nós costumamos pregar de forma expositiva, ou seja, a gente pega cada pedaço da palavra, cada texto, e a gente gasta um tempo naquele texto para tentar entender o que o texto está dizendo e aí aplicar isso às nossas vidas. Então, esse é o processo que a gente faz. Nós pretendemos, nas próximas semanas, talvez meses, pregar até Gênesis 11. Tira Gênesis 11 da Bíblia, que nada mais faz sentido. Então, Gênesis de 1 a 11, ele não é uma história para contar para criança. É uma história central do Evangelho, da graça de Deus para as nossas vidas. Então, vamos ler esse texto de Gênesis 2, do versículo 18 ao 25. Deixa eu só achar. Ok. A palavra de Deus diz assim: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu
o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem ainda dormia. Tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, Pai. E nós clamamos que o Senhor venha aplicar esse texto que lemos às nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas dificuldades, os dilemas que nós vivemos como família, como maridos e mulheres, maridos e esposas. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha agora falar a cada uma das famílias, dos casais aqui representados, aquilo que é importante para eles, aquilo que pode mudar a vida deles. Que teus anjos possam nos proteger agora, que teu Espírito Santo haja com poder sobre as nossas vidas e mude, em primeiro lugar, o nosso coração, mas também o coração dos nossos filhos, na nossa família como um todo. Cuida de nós agora, ó Pai, para que a gente entenda a Tua palavra e aplique ela às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Casamento segundo Deus. Sobre isso que eu vou falar hoje. Há muitas propostas de casamento sendo oferecidas hoje na sociedade. Algumas são quase que uma peneira tentando tampar o sol. Todo mundo sabe que não dá certo, mas as pessoas continuam afirmando que é casamento. Mas, na verdade, esse talvez não seja nem a grande batalha que a gente está enfrentando hoje no nosso tempo. Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fui pregar numa igreja no Nordeste, em Maceió, e eu tive a curiosidade, no caminho, de entrar no site da universidade de lá, de Alagoas, para ver o que estava sendo falado sobre o casamento na Universidade Federal daquele estado. E o que estava sendo falado era basicamente o seguinte: vocês, homens, vocês são todos criminosos. Patriarcado é uma coisa preconceituosa, arbitrária, que destrói a feminilidade, que destrói a criança, que destrói a sociedade. Isso não era o discurso de um extremista. Esse era o discurso da universidade. Talvez a gente não pode dizer que são todos os professores, mas esse era o discurso amplamente aceito naquela universidade. Eu não me engano em dizer isso, que não é diferente na grandíssima parte do mundo acadêmico no Brasil e fora do Brasil. Há uma guerra sendo lutada lá fora, e nós muitas vezes não percebemos. Uma guerra contra o casamento, uma guerra contra a paternidade, contra a maternidade, uma guerra contra o patriarcado, uma guerra que ninguém sabe exatamente explicar por que as pessoas defendem essa guerra contra o casamento, contra o homem, contra a família. Por que eles defendem essa guerra? Bom, nós sabemos o que eles explicam, mas eles não conseguem sequer olhar com clareza, honestidade, exatidão para a realidade dos fatos. Quer alguns exemplos? Nós vivemos numa sociedade altamente impactada pelos princípios e doutrinas do cristianismo. Altamente. As nossas leis foram baseadas, em boa parte delas, no Antigo Testamento, na Torá do Antigo Testamento, a lei judaica. E por causa disso, não só aqui, mas nos Estados Unidos, em boa parte dos países do Ocidente, que foram impactados pelo cristianismo, especialmente pela reforma, por causa disso, vocês, mulheres, podem sentar junto, em posição de igualdade com os homens. Por causa disso, as crianças são tratadas com dignidade. Veja, quando nós vemos nessa sociedade
que cuida da família como um princípio básico. Da onde que veio esse princípio básico? Do cristianismo. Vai olhar outros países. No meio dos países que foram influenciados pela reforma, você não encontra mutilação feminina. Não existe isso. Não existe nenhum processo religioso discriminatório escancarado contra a mulher. Não existe. Existe pecado, sim. Existe o machismo, que se enche de violência muitas vezes contra a mulher. Nós sabemos disso. E há leis no Brasil que tratam isso, mas não só no Brasil. Nós lemos Malaquias capítulo 2, que fala que Deus odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Um dos motivos claramente colocados é porque ele acaba com a mulher. Na palavra de Deus, desde mais de 2, 3 mil anos atrás, nós temos o direito da mulher. A mulher é protegida pela lei que é apresentada na palavra de Deus. E assim nós vemos nos países cristãos. Nós não encontramos aqui, por exemplo, mulheres que são queimadas vivas junto com os corpos mortos dos seus maridos. Mas vocês sabem, e quem não sabe, é só pesquisar um pouco, vai descobrir que ainda hoje há países e locais que mutilam as mulheres, que matam elas com seus maridos, que não há o melhor pudor em falar como bater na mulher para ela se submeter. Como eu vi há pouco tempo atrás, um líder religioso de um desses países falando quais seriam os passos para se bater na mulher, sem criar trauma. Não sei como, né? Eles praticamente têm que fazer um milagre, né? Mas naquela religião, naquela sociedade, não impactada pelo cristianismo, esses locais, talvez vozes teriam que se levantar para falar contra esse machismo exacerbado, esse machismo destrutivo. Mas se levantam feministas nesses locais? Se levanta o movimentos LGBTs nesses locais, de ideologia de gênero? Não se levanta. Esses movimentos se levantam entre países ou dentro de países que têm princípios cristãos. Sabe por quê? Porque é o cristianismo que estabeleceu os direitos humanos como um valor para todos. É desse texto e textos como esses que nós lemos em Gênesis de 1 a 11 que nós entendemos que todos os seres humanos, homens, mulheres, jovens e novos, não interessa a cor da pele que eles tenham, todos eles têm direitos inalienáveis, direitos que foram dados por Deus. Eles são iguais em importância. É da palavra de Deus que nós vemos isso. Então aqui, o feminismo, as ideologias de gênero podem falar à vontade. E nós vamos proteger o direito deles de expressar a opinião deles. Porque isso faz parte do cristianismo. O direito à livre expressão. A pessoa falar a opinião dela. Ela decidiu o caminho dela. Isso vem do cristianismo, não de outros locais. Mas veja, por causa da liberdade que nós temos, que vem do cristianismo, aqui em nosso local nós vemos uma guerra sendo trilhada e sendo lutada, muitas vezes com a gente de forma inocente, não entendendo o que está acontecendo, e vemos as nossas famílias sendo destruídas no processo. É a família criada por Deus que protege a mulher. É o casamento, da forma que foi criado por Deus, que protege a esposa, os filhos, o marido, que traz para a gente benefícios que nós não merecemos, mas graciosamente recebemos. É a família construída e o conjunto de famílias que constrói uma sociedade que tem direitos para todos e protege a todos, especialmente os mais fracos. Então, quando nós olhamos esse texto, ele está falando que aqui, mesmo aqui, onde nós lutamos pelos valores do cristianismo e fomos impactados pelos valores do cristianismo na formação desse país, aqui nós temos espaço até para aqueles que discordam da gente. Mas aqui também nós podemos trazer isso. Veja, isso é algo que eles não querem concordar ou não querem perceber com clareza, movimentos feministas, movimento LGBT e quais sejam os outros movimentos, qual que eles não querem perceber ou concordar? Que é por causa do cristianismo que eles podem falar, que é por causa do cristianismo que eles têm liberdade
para optar por serem diferentes. E eles torcem para a gente também não perceber a mesma coisa. Que a mensagem que nós temos, ela é transformadora, ela formou culturas e opiniões a ponto de hoje nós temos liberdade. A ponto de hoje nós temos condições de termos direitos. É óbvio que nós temos ainda pecado. E o pecado traz consequências. E destrói relações. E cria violência. E para isso nós precisamos do Estado, da lei. Nós precisamos de agentes de segurança que vão proteger a sociedade. Tudo isso nós acabamos de conversar agorinha para nos preocuparmos com quem nós vamos eleger nas próximas eleições. Mas veja, esse texto está falando para nós que nós precisamos amar as pessoas o suficiente para não deixar elas irem para distante do projeto de Deus para a vida delas. Eu posso concordar em deixar um espaço para o diferente falar, porque isso é o que o cristianismo me diz. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar para aquele que discorda da palavra de Deus o quão arriscado é ele ir contra a vontade, o plano, o que Deus tem para as nossas vidas. Eu preciso amar o suficiente o homossexual, eu preciso amar o suficiente aquele que não concorda com o cristianismo para falar para ele: Deus ama você tanto que quer tirar você dessa situação de destruição que você está. Nós precisamos amar as pessoas o suficiente para falar que o caminho que elas estão leva à destruição, mas há uma possibilidade de salvação, uma única: Cristo Jesus. O que é o centro desse texto? E hoje nós vamos falar especificamente sobre o casamento. Eu creio que o centro desse texto, uma proposição que resume ele, é da seguinte forma: o casamento foi criado por Deus e, portanto, é um instrumento de graça ou da graça para produzir algo belo em nossa vida e para apontar para a realidade de Cristo e sua noiva, a igreja. Veja, o casamento é entregue para nós porque ele foi criado por Deus e agora nos oferecido, de tal forma que o casamento crie para nós coisas belas, crie para nós movimentos da graça de Deus que de outra forma nós não teríamos acesso. E da mesma forma como cria em nós uma ação da graça, através das nossas vidas, nós ilustramos, nós apontamos para aquele casamento que vai ser o casamento de toda a história, o casamento de Cristo Jesus com a sua noiva quando ele voltar. Todo casamento na história aponta para o fato de que um dia Cristo vai voltar e ele vai nos receber, vai nos proteger, porque ele já se sacrificou pela sua noiva e ele ainda vai se entregar mais ainda à sua noiva. Nós vamos então tratar dessa proposição em cinco princípios. Primeiro princípio: o casamento foi criado por Deus, não é uma construção humana, muito menos masculina. Veja, quando nós olhamos esse texto, o texto diz que Deus é que olha para o homem que ele criou de forma perfeita e colocou ele num ambiente perfeito, que não tem nenhum mal. Aliás, ele fez o ISO 9000 várias vezes. Várias vezes ele olhou para o que ele criou e falou: é bom, é bom, é bom, é bom. Até que uma hora ele fala: é muito bom. Qual a hora que ele falou que é muito bom? Quando criou o homem e a mulher. Deus olhou e falou assim: isso aí fecha com chave de ouro. Nós lemos isso no capítulo 1. No capítulo 2, agora ele entrando com mais detalhes como acontece. Então, o que nós lemos está no 6º dia. No 6º dia, Deus usa Adão, antes de criar Eva, para fazer um exercício de, se eu não me engano, taxonomia, de dar o nome para as espécies. Era um nome para cada espécie. Eu não creio que ele estava dando nome para cada bichinho. Né? Esse aqui vai chamar pudim, esse aqui vai chamar, né, a rosinha. Não é isso. Ele deu nome para todas as espécies. Parte do dia ele usa para isso. Mas ele faz isso num processo que Deus graciosamente quer mostrar para ele, quer abrir espaço no peito dele, na vida dele, para ele entender que falta alguma coisa. Olha só,
Um Deus que fala durante todo o processo de criação. É bom, é muito bom. De repente ele fala, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Veja, o não é bom aqui não pode ser não é bom no sentido ético-moral. Porque o pecado ainda não entrou. Não é bom porque ele não completa aquilo que tem que ser completado. Há um mandamento que foi dado para o homem que ele tem que se multiplicar. Então não completa, mas a impressão que dá é que didaticamente Deus quer construir na mente do homem que ele precisa dessa ajudadora, que ele precisa dessa igual que vai ser colocada diante dele. É um processo didático que Adão é inserido nesse processo. Mas veja só, é criado totalmente por Deus. E parece que Deus, para não deixar dúvida na mente de Adão, faz ele dormir, dá uma anestesia, a primeira anestesia da história. Para que depois ele não possa dizer, eu lembro naquele dia quando a gente fez a mulher, e Deus fala, não senhor, você estava dormindo, você não tem nenhum dedo seu, não faz parte do seu projeto, não faz parte do seu design, fui eu que desenhei para você. E por isso, quando Deus termina de desenhar, Adão tem certeza que foi Deus que fez o casamento. E olha só, Adão, esse homem que depois vai errar, e nós vamos chegar lá em outro texto agora, um homem provavelmente muito mais inteligente do que nós, porque não tinha pecado, não havia processo racional, emocional estragado dentro dele, não havia trauma, não havia drama não resolvido, a mente dele era perfeitamente funcional. Quando ele vê a mulher na frente dele, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ouçam, homens. A primeira coisa que Adão faz, quando ele vê a mulher, é escrever uma poesia para ela. Qual foi a última vez que você falou uma poesia para sua esposa? Fala, Deus. A partir de um homem que a sua mente não tem falhas, que vive num mundo que não tem falhas, quando ele vê a criação da mulher, ele faz uma poesia. Finalmente, é como se ele estivesse dizendo, eu sentia, parece que estava claro que tinha alguma coisa ainda que faltava para me completar. E agora eu sou completo. Ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ela faz parte de mim. É a poesia que ele diz. Então veja, para Adão, fica claro que a mulher não foi construída, não foi desenhada, não foi estabelecida, nem ela e nem o casamento, por ele mesmo. Ele recebe como presente o casamento. Então esse é o primeiro princípio que a gente tem que olhar. Nós recebemos esse presente, que é o casamento dado por Deus a nossas vidas. É Deus que diz para eles como é que vai se construir esse casamento. É Deus que estabelece um processo didático para eles entenderem que eles precisam um do outro, que aquela união é bonita, é bela, aquela união é a melhor coisa que poderia acontecer na vida deles dois, depois do relacionamento com Deus, obviamente. Então esse é o primeiro princípio. Deus é quem criou o casamento. Segundo princípio que nós vemos nesse texto, a liderança masculina no casamento é estabelecida por Deus. Quase que eu ouvi os homens falar, amém. A liderança é estabelecida, a liderança do homem é estabelecida por Deus no casamento. Toda construção diferente disso é uma construção cultural localizada, arbitrária e preconceituosa. Veja, quem escreveu esse texto foi Moisés. E ele escreve a partir de uma circunstância que o casamento não é o mesmo formato que nós entendemos hoje como um casamento. O homem podia ter várias mulheres, várias concubinas, ele podia não ter o menor respeito pela mulher, ele não precisava valorizar a criança. Então, o contexto que Moisés vivia
era um contexto que eles ficaram 400 anos escravos numa sociedade que é contrária ao que tudo que Deus quer para a vida deles. E veja, eles adoram outros deuses, eles têm sacrifícios humanos, ele tem uma série de coisas que são odiosas. Então a gente não pode dizer que quando Moisés escreve, ele está escrevendo a partir da cultura dele. Muito pelo contrário, ele está escrevendo a partir da proposta de Deus. Somos nós, ao vermos a proposta de Deus lá atrás, e que construímos uma resposta cultural para nós. Somos nós, é que a partir dos nossos preconceitos, estabelecemos que a liderança do homem é machismo. Somos nós, que a partir do nosso arbitrariarismo, falei errado, né? De sermos arbitrários, é que construímos modelos e formas de casamento que vão contra essa proposta de Deus original. Mas veja então, toda vez que nós vemos alguém falando, isso aí é uma visão arcaica, é uma visão antiga e já fracassada, a gente pode falar para a pessoa, não, é você que tem uma visão preconceituosa, arbitrária, arcaica, porque essa visão sua, ela é realmente bastante antiga, do homem não valorizar a mulher, da mulher não se submeter ao homem, de não ter um casamento sólido para a vida inteira. Tudo isso é uma ideia bastante antiga, é uma construção que nós, como homens e mulheres, somos muito bons em fazer. A construção de Deus, no entanto, ela é realmente a mais antiga, mas ela é a única proposta que Deus tem para nós. É diante disso que a gente deve olhar para a liderança de Adão. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele estabelece que a liderança de Adão é por causa da ordem da criação. Ele não fala só esse motivo, mas esse é um dos motivos. E a gente vê claramente aqui. Adão é criado primeiro que a Eva. A Adão é dado um nome. O nome de Eva é ele que dá, e o nome vem a partir do nome dele. Adão, a palavra em hebraico é Ish. A palavra mulher, em hebraica, ou o nome que foi dado a ela naquele momento, é Ishá. É basicamente ele falando, ela sou eu, ela é outra parte de mim. Ela é a que nasceu para completar o que eu sou. Então, ele vem primeiro, o nome dela vem a partir dele, ela vem a partir dele. Então, toda a ordem da criação coloca Adão como líder. E aí alguém pode pegar e estabelecer, por causa de um preconceito cultural do nosso tempo, por causa de uma arbitrariedade do nosso tempo, e dizer que isso é machismo. Mas olha o que a palavra de Deus fala sobre a liderança, não só a liderança do homem. A liderança na palavra de Deus é uma pessoa que serve a todos. E isso foi ensinado em toda a palavra de Deus. O homem segundo o coração de Deus no Antigo Testamento é um servo de todos, mesmo quando agora ele é rei, é Davi. Mas se ninguém entendeu isso no Antigo Testamento, quando chega no Novo Testamento, Jesus fala, se você quer ser líder, é o que ele está dizendo, então seja servo de todos. Qual que é o padrão de liderança para o homem dentro da família? A ordem da criação diz assim, Deus cria todas as coisas e cria os animais. Agora Deus coloca o homem para servi-lo, cuidando dos animais, cuidando do jardim. No mesmo dia, no sexto dia, o homem dorme, Deus faz essa cirurgia, a primeira cirurgia que é feita na história. É o primeiro tudo, né? Primeira cirurgia, primeiro, eu ia falar clone, mas não é clone, né? Primeira mudança genética, não sei. Quem é da ciência depois define o que foi feito ali. Quando ele acorda e vê a mulher, qual que é a imagem que vocês acham que ele tem de liderança? Eu estou aqui para servir a Deus, para cuidar da mulher que ele colocou para eu cuidar. A liderança que é colocada já em Gênesis capítulo 1, do casamento criado por Deus, é que o homem se sacrifica para cuidar da mulher. O homem se sacrifica para cuidar da família.
O homem entrega a sua vida, muitas vezes, abortando prazeres ou vontades dele, para que a mulher e os filhos possam estar bem e felizes. O homem sacrifica os seus melhores dias, se for necessário, ele sacrifica o seu dinheiro, o seu recurso, a sua possibilidade de subir na carreira, porque a família, a esposa e os filhos são o jeito dele servir a Deus, cuidando dessas pessoas que Deus coloca nas mãos deles. Veja, isso não é uma construção lá do Novo Testamento, ou dos reformadores depois, ou nossa agora, milênios depois. É Deus construindo didaticamente, para não ter problema na memória, para não ter problema na lógica, para não ter problema no jeito de funcionar de Adão. Adão, ela é dada para você cuidar dela. Há uma história que Fernando Pessoa contou, eu não lembro se ela trata da Grécia Antiga ou dos conquistadores portugueses, mas fala de uma ilha que a comida havia acabado toda na ilha, eles tinham tido alguns desastres naturais, e os homens saem em um navio para ir atrás de comida, porque senão as suas esposas e os seus filhos iriam morrer. E eles vão até o continente, vão até um local, pegam tudo o que precisam, na volta enfrentam uma tempestade, e essa tempestade quase leva eles a morrer. Em algum momento eles falam: navegar é preciso, viver não é preciso. Talvez você já ouviu essa frase. O que Fernando Pessoa captou lá atrás é exatamente o que está dizendo sobre a liderança do homem na família. É melhor, ou mais importante, ou é central que eu chegue lá para cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Isso é mais importante do que eu sobreviver no processo. É mais importante que eles saiam bem no final do que eu cuide de mim mesmo. Porque a mim foi dada a responsabilidade de servir a Deus, representando o nome de Deus, protegendo a minha esposa em primeiro lugar. E em segundo lugar, os meus filhos. Então, aonde está o machismo aqui? E só para ficar claro, o machismo é pecado. O feminismo é pecado. Essas duas coisas são pecados horríveis. São decisões de irem contrário à vontade de Deus. Mas, de novo, aonde está o machismo? Num Deus que cria um casamento, onde o homem é primeiro formado, construído didaticamente na mente e nas emoções dele, para agora ele sacrificar a própria vida, o tempo, o dinheiro, recursos, tudo que ele é, em favor da mulher. Aonde está o sacrifício? As culturas impactadas pela reforma, não é à toa que elas produziram as melhores universidades, não é à toa que ela produziu mais riqueza e multiplicou riqueza para a maior parte das pessoas, não é à toa que ela produziu a maior segurança, democracias sólidas. É porque, em alguma medida, mesmo que fracassando aqui e ali, muitas vezes mais do que deveríamos, em alguma medida, homens que se entregaram a Deus e o serviram, cuidaram de suas famílias, e suas famílias cresceram fortes e formaram sociedades fortes. Então, qual que é o parâmetro bíblico para a liderança do homem em casa? É que o homem se sacrifica pela sua mulher, e a mulher agora se entrega à liderança do seu homem. Terceiro princípio que nós vemos nesse texto: homem e mulher são feitos um no casamento. Tem a mesma importância. Esse é o terceiro princípio. Adão diz: essa mulher é parte da minha vida, ela é Isha, eu sou Ish. Não façam brincadeira com isso, né? Em hebraico o nome. E ele está basicamente dizendo: ela é a melhor parte de mim. Eu brincava com isso diante dos meus amigos, falando que a Flá é a melhor parte de mim. E eu tinha uma amiga minha que eu gostava muito dela, tenho, e ela falava: eu concordo. Eu concordo também, ela é a melhor parte de mim. E basicamente o tom de Adão nesse poema é essa: agora eu vi como a minha vida pode ser bela, como a minha vida pode ser boa, como a minha vida pode ser completa. Veja,
Tudo agora é dos dois, pertence aos dois, que tem que ser um. E isso não foi estabelecido agora simplesmente pela conclusão de Adão. De novo, isso não é Adão que fala, por causa da beleza do que foi me dado, da beleza da minha mulher, da beleza dessa história que Deus criou, então eu vou compartilhar com ela tudo. Não é ele que chega a essa conclusão. É Deus que fala para ele no versículo 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um. É lógico que uma primeira referência é a sexualidade dos dois. Eles se encaixam perfeitamente. Eles vão ter benefícios a partir daí, segurança, proteção, construção de afeto. Eles vão ter intimidade sendo construída entre eles dois. Mas não para na sexualidade. Ele está dizendo que os dois são um, porque não há segredos entre os dois. Eles estão dizendo que os dois são um, porque as finanças deles são dos dois. Não é o meu dinheiro e o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é a minha casa e as suas coisas, é a nossa casa e as nossas coisas. Tudo pertence agora a esse conjunto, a essa unidade que é o casal. Isso não é estabelecido de novo por nós, porque nós somos fundamentalistas, porque nós somos tradicionais, porque nós somos cristãos com a mente fechada, e isso é estabelecido por Deus. Qualquer visão diferente disso, de novo, é um preconceito e uma arbitrariedade. Quantas vezes a gente vê em casamentos que, por que eles não juntam as finanças? Porque eles não juntam planejamento? Porque eles têm segredo entre si? O casamento vai fracassando em outras áreas. E depois eles não sabem por quê. Quantas vezes a gente vê casamentos que o marido e a mulher não oram junto, não leem a palavra de Deus junto, não constroem a relação com Deus juntos. E aí eles crescem de forma desorganizada, eles amadurecem em algum sentido, como um casamento, como um casal, mas eles amadurecem de forma atrofiada. Os dois não têm maturidade junto, porque os dois não vivem numa unidade. Veja, a palavra de Deus está dizendo para nós que nós temos que ser um com o nosso cônjuge. Isso não é opcional. Isso não é uma decisão minha. Eu não decido até que ponto eu vou me unir com a minha esposa. Isso não é uma decisão minha. Eu sou um com ela. Tudo que eu tenho é dela, tudo que eu sei tem que ser aberto para ela. Ela é a minha melhor amiga, eu sou o melhor amigo dela. Não pode haver segredos em todas as áreas da nossa vida. Se há uma área do seu casamento aonde você se fecha para o outro ver, ou se fecha para o outro interferir na decisão, você não só está em pecado, mas como você está abrindo a porta para atrofias, para descontinuidades, você está abrindo porta para prejudicar a sua família. Um casamento que não tem o parâmetro divino não prejudica só os cônjuges. Todos são prejudicados. E veja, eu falo isso com muito temor diante de Deus, porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Eu fico imaginando todas as vezes que eu me comportei errado em relação à minha esposa e o que isso pode ter criado de emoções e de lógicas na mente das minhas filhas. Nós não destruímos ou prejudicamos só a nossa vida quando decidimos não ter uma união com o nosso cônjuge. Nós destruímos a vida de todos em volta da gente. Todos nós sabemos disso. Talvez não tanto aqui, mas aqui. Todos nós sabemos disso. Todos nós vimos pessoas se divorciando em volta da gente. Todos nós experimentamos a dor que é, em alguma medida, a família ficar dividida dentro de casa. Todos nós experimentamos, em alguma medida, consequências da nossa casa, porque nós não fomos um em tudo que temos, em tudo que decidimos, em tudo que buscamos. Há um caminho de volta. Há um caminho de volta. O caminho de volta não é para daqui a um ano,
nem para daqui 10 anos. O caminho de volta é para hoje. Hoje é o único dia que Deus dá para nós. Hoje é o dia que Deus fala que é o dia para nós amolecermos o coração e deixarmos Ele agir com a decisão concreta e firme de viver agora o que Ele nos mandou viver. Se há segredos, senta e tira o segredo. Se há coisas que têm que ser divididas, compartilhadas e você não compartilhou, compartilhe. Se há decisões que você tem que tomar agora, vá com seu cônjuge e abra para o seu cônjuge para vocês tomarem a partir de hoje junto. Há um caminho de volta. E o caminho de volta não é jejuar e orar, não é ler mais a Bíblia, não é mais em igrejas, não é mais em reuniões de oração, não é para subir em cima do monte e ficar lá. Tudo isso pode ajudar, mas a solução é obedecer o que Deus nos mandou. Deus fala isso várias vezes através dos seus profetas. Eu não peço sacrifício, eu peço obediência. Obediência. Deus não quer que a gente sacrifique o nosso domingo de manhã para vir aqui. Deus quer que a gente obedeça a Ele, entregando o melhor que nós temos a Ele, para que a gente possa encontrar a água da vida, a vida plena, a alegria indizível. João capítulo 15, no versículo 7, no versículo 10 e no versículo 11, é dito para nós que se nós permanecemos na videira, há 3 coisas que vão fluir na nossa vida. Ele fala que a primeira coisa que vai fluir na nossa vida é a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós permanecemos obedecendo a palavra de Deus, a palavra vai vir para a nossa boca, para a nossa mente, para a nossa lógica. A segunda coisa, no versículo 10, fala que o amor de Cristo vai invadir o nosso peito, o verdadeiro avivamento que Deus tem para nós, que é nós olharmos para o céu e falar: eu sei que o Senhor me ama, o meu pai pode não me amar, eu posso não ter o amor de outros em volta de mim, até o meu cônjuge pode não me amar mais do jeito que eu gostaria, mas eu percebo o teu amor por mim, eu percebo como o Senhor me ama, independente das minhas falhas ou faltas. E a terceira coisa que lá diz é que vai fluir de Cristo para nós, quando nós permanecemos em Cristo, a felicidade, a alegria. Pedro depois escreve na sua carta, 1 Pedro capítulo 1, não me lembro o versículo, ele escreve na sua carta dessa alegria como uma alegria indizível. Indizível. O que é que vai acontecer na sua vida se você decidir obedecer hoje e ser um com seu cônjuge? Você cria um processo natural que Deus vai curar feridas, transformar caminhos, vai derramar a palavra na sua vida, vai fazer fluir o amor no seu coração, vai derramar em seus dias uma alegria que você talvez nunca experimentou. Mas você precisa decidir obedecer. Clame a Ele, para Ele dar essa capacidade a você. Quarto princípio que nós vemos no casamento, que tem a ver com o terceiro. O casamento tem a comunhão da Trindade como modelo. Então, se nós somos um só, qual que é o parâmetro que a palavra de Deus estabelece para nós? É algum parâmetro novo, moderno? É algum parâmetro que os batistas ou presbiterianos ou quem quer que seja criou agora? Não, o parâmetro é a Trindade. A Trindade é a presença de Deus em 3 pessoas. É Deus, um único Deus, em 3 pessoas distintas. Eles são 3 pessoas distintas, mas eles são tão intrinsecamente unidos que é impossível nós dizermos que eles são 3. Eles são um em 3 pessoas. Então, essa é a união que é apresentada ali nesse texto, na construção de toda a criação e em toda a palavra de Deus. Por exemplo, nós somos ensinados a orar a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Porque nós chegamos a Deus entendendo que a Trindade sempre age junta, ela sempre está unida. São 3 pessoas distintas, eles têm funções diferentes dentro da sua soberania, da sua ação, do que eles fazem na realidade. Mas eles são tão unidos
que eles são um só. Nós nunca vamos entender esse mistério completamente. Se a gente estivesse na Assembleia de Deus, a gente diria, é mistério. Os presbiterianos diriam, é um paradoxo. E nós sabemos só que nós nunca vamos entender completamente. Mas nós podemos entender que esse é o parâmetro para nós. Esse é o parâmetro que Deus tem para as nossas vidas. Veja, é óbvio que Deus deu o sexo, a procriação, como uma clareza que nós somos um só corpo. Nós encaixamos. Isso traz prazer, afeto, isso traz benefícios. Mas tem uma coisa que muitas vezes nós não lemos no texto bíblico com a clareza que deveríamos ler. É que nós, a partir de então, não estamos mais sozinhos. Eu não sou mais lobo solitário. Eu não ando mais sem ninguém. Adão, a partir daquele dia, tem alguém que ele pode falar, ela me entende. Ela cuida de mim. Eu não tenho vergonha dela. Ela vai ficar comigo, não importa o que aconteça. A amizade precede um monte de outros benefícios. A amizade que é colocada dentro do casamento, ela vem desse entendimento da Trindade. Lá no Novo Testamento, de novo, João 15, no versículo 15, é dito, Jesus diz que não nos chama mais de servos. A palavra lá é doulos em grego, que significa escravos. Ele nos chama agora de amigos. Por que ele nos chama de amigos? Porque ele compartilha com a gente os seus segredos. Porque ele abre para nós a vontade de Deus. Porque ele esclarece para nós o próximo passo. Eu não chamo mais a minha esposa de simplesmente você, ela, sua vida. Eu chamo ela agora de uma parte de mim. Eu chamo ela da melhor parte de mim. Deve ser o inimigo, está repreendido. Eu chamo a minha esposa da minha melhor amiga, porque esse é o parâmetro bíblico. Quando encerrar o sexo, quando a gente não tiver mais força para fazer tudo o que fazíamos, quando os nossos dias, ou por causa da doença, ou por causa da velhice, chegarem a um fim, nós temos ainda a conversa, nós temos ainda o abraço, nós temos ainda o carinho, nós temos ainda o pertencimento, nós temos ainda a história que foi construída juntos, nós temos ainda o saber que tem alguém que não vai nos abandonar, que vai continuar com a gente. Como que algo como isso pode ser interpretado como preconceituoso, machista, como alguma coisa arbitrária, como algo como isso pode ser interpretado por qualquer pessoa que seja honesta, tem que olhar para a proposta divina do casamento e falar, essa proposta resolve dramas, resolve traumas, essa proposta soluciona problemas de depressão, essa proposta soluciona vazio na vida de pessoas, essa proposta nos aproxima de Deus, nos aproxima do que Deus tem para as nossas vidas. Então veja, da onde que nós tiramos o fundamento, o modelo para seguirmos no nosso casamento? Da Trindade. Quer dizer, sempre tem mais então, né? Concorda comigo? Eu posso ser muito próximo da minha esposa, mas se a Trindade que é o modelo, sempre tem mais coisas para me aproximar dela. Sempre tem mais degraus nessa amizade profunda que eu tenho que criar com a minha esposa, que você tem que criar com o seu esposo, que a gente tem que criar com o nosso cônjuge. A gente poderia falar outras aplicações, mas veja, entenda isso. O parâmetro de Deus para você não é qualquer opção dada durante a história do cristianismo. O parâmetro dado para você é a Trindade. Enquanto você não tem esse parâmetro como modelo para você seguir na sua segunda-feira, você ainda não está vivendo o que Deus tem para a sua vida. Quinto princípio que nós temos, e último, é que o casamento é uma ilustração
da relação da igreja com Cristo Jesus. Nós sabemos disso por causa da forma como Paulo trata o casamento no Novo Testamento, em especial em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Ele vai falar da forma como a mulher tem que se submeter, da forma como o homem tem que liderar, quase que espelhando, ou melhor dizendo, espelhando o texto que nós acabamos de ler. Então veja, toda vez que nós olhamos para o casamento, eu citei isso já, nós temos benefícios, nós temos a proteção. No casamento, as mulheres e as crianças são protegidas, os homens também, em muita medida, são protegidos. No casamento, nós temos uma sociedade que cresce com uma percepção correta de que o mais fraco tem que ser protegido pelas leis. Então, o casamento traz proteção, o casamento traz pertencimento. Se até hoje eu não me sentia parte de algum lugar, no casamento agora eu entendo que seja um pouco o que significa pertencer. O casamento produz em nós esse benefício da amizade. O casamento gera em nós a possibilidade de imitarmos a Cristo Jesus na santidade. Nós somos separados um para o outro, que é o que significa a santidade. Nós somos separados para vivermos aquela experiência, aquela relação de forma totalmente diferenciada. Então o casamento nos santifica. Eu não olho para a mulher do outro, eu não olho para o marido, para o cônjuge do outro, eu não me demoro em desejos errados que surgem no meu coração, porque eu tenho a condição de levar o meu pensamento sempre para onde ele tem que estar, na minha mulher, na minha casa, na minha família, nos meus, que Deus me deu para eu cuidar, proteger. Então o casamento santifica a minha vida. Mas veja, o maior, eu ia falar mas não é o maior benefício do casamento bíblico é que ele ilustra a relação de Cristo com a igreja. O maior benefício que nós podemos trazer para a nossa casa, para as pessoas que vivem em volta da gente, amigos, parentes, vizinhos, o melhor benefício que a gente pode dar para uma pessoa é levar ela a conhecer a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, porque eles estão indo para o inferno. A minha filha, a mais velha, a Bárbara, hoje de manhã saiu para viajar com a escola, e nós conversamos a semana inteira sobre isso, o como ela tem que testemunhar com clareza para as amiguinhas dela, porque as amiguinhas dela, a grande maioria, não conhece a Jesus como o único suficiente Salvador, então elas estão indo para o inferno. Por mais divertido que possa ser o trajeto até chegar no inferno, quando chegar no inferno é para toda a eternidade. Então conversei com ela, prestem atenção, o que você vai fazer, o que você vai falar, a forma como você vai lidar com as coisas, pode levar as suas amigas a chegarem a perto de Jesus, ou se afastarem de Jesus. Mas entenda bem, o casamento é o único local na palavra de Deus que mostra uma relação em que Paulo fala, é assim com Cristo e a igreja. Nenhuma outra relação ele usa essa ilustração, essa demonstração do que é que nos espera em Cristo Jesus. Se nós tivermos casamentos bíblicos, o nosso casamento é um evangelho feito visível. Nós mostramos claramente a mensagem do evangelho, a salvação para a sua vida, que ainda não tem um casamento à semelhança de Cristo Jesus. Há salvação para você, que tem um casamento dividido, relações partidas, emoções que não são solucionadas nunca. Como? Se você viver o que a palavra de Deus entregou para nós como um casamento bíblico, criado por Deus, santificado, que nos protege, que nos liberta. Isso tudo são ilustrações de uma ação grande que Deus está fazendo, a maior na história, de nos tirar todo o pecado do nosso coração, de tirar toda a dor do nosso peito, de tirar toda a lágrima do nosso rosto, de tirar toda a história triste que define os nossos dias. Veja, o casamento bíblico aponta para Cristo Jesus, porque ele fala que Cristo Jesus morreu pela sua noiva. E ele fala lá em Apocalipse que o noivo
está esperando a sua noiva. E ele fala que ela vai chegar santa, santificada. E Paulo fala, da mesma forma, o marido tem que santificar a sua esposa. Como é que a gente santifica alguém? Não é usando um óleo ungido, né? Nem óleo de benzer, né? Ou qual seja o outro processo que veio na sua mente. Nós santificamos o nosso cônjuge ao separarmos a nossa relação para vivermos ela conforme a palavra de Deus nos manda viver. Não tem outro jeito. É aí que nós entendemos que não tem casamento LGBT, porque Deus criou homem e mulher. Homem e mulher deixam seu pai e sua mãe e têm um casamento. É por isso que nós também não podemos entender que qualquer tipo de união estável seja casamento. Não é casamento, porque casamento é chegar até a presença de Deus e clamar a Ele para que Ele venha receber a nossa aliança eterna, de um se entregando para o outro, diante dEle. E nós temos esse costume, essa tradição de fazer diante da igreja, porque eles dois fizeram diante da presença de Deus lá atrás. Então hoje nós fazemos da mesma forma, viemos na presença de Deus e nós consagramos os nossos casamentos, as nossas relações. Veja, o casamento civil é importante, porque lá fora nós mostramos o testemunho de que nós queremos obedecer às autoridades, queremos obedecer às leis, de que nós queremos cuidar da mulher e da família que temos. Mas o casamento chamado religioso é muito mais importante, porque é no casamento religioso que nós clamamos a Deus: Senhor, recebe meu casamento, minha esposa, as minhas filhas, recebe a minha vida como um instrumento, primeiro, para testemunhar da tua graça, do teu amor, mas também para receber mais e mais da correção, da disciplina, do ensino, para que eu pareça cada vez mais com Cristo Jesus, para que a minha família pareça cada vez mais com a família do céu, que um dia vai estar em volta de Cristo Jesus lá na frente. Então a aliança que nós fazemos diante de Deus é para a eternidade. Meus irmãos, como é que eu queria concluir? A primeira coisa que eu queria concluir é: o casamento foi feito, creio eu, para todos. Mas o pecado entrou. E isso não é mais a verdade. Muitos não vão poder casar. Muitos não vão ter a chance de casar. Muitos vão perder seus casamentos por causa do pecado. Não só o seu pecado agora, mas do pecado que invadiu a nossa sociedade. Fala, por exemplo, em Apocalipse, creio que é Apocalipse, agora não estou na dúvida se é Mateus 25, que nos últimos tempos teriam muito mais mulheres do que homens. 7 mulheres iam agarrar um homem e falar: casa com a gente, só para a gente ter família, para a gente ter nome, para a gente ter pertencimento. Isso é falado não como uma opção, é falado como um julgamento de Deus para nós. Parece que nós estamos vendo isso agora acontecer no nosso tempo. Cada vez menos homens na praça. E o que nós fazemos quando a gente não consegue casar? Será que a gente vai se entender como menor do que aqueles que conseguiram casar? De forma alguma. É Deus quem nos completa, não é a pessoa que está na nossa frente. Eva completa Adão porque é o propósito de Deus, a agenda de Deus naquele momento. Mas Eva só completa naquela relação. Eva não completa Adão em toda a sua humanidade, em toda a sua experiência. Essa é a tarefa única e exclusiva de Deus. Então, se Deus não trouxer, ou se você não encontrar um casamento na sua vida, não se sinta diminuído. Cristo Jesus é ao mesmo tempo o exemplo de noivo que vai encontrar com a sua esposa, mas ele também é ao mesmo tempo o exemplo de solteiro que vive uma vida santa para testemunhar da graça de Deus. Então, não precisamos ter vergonha de nada e nem de ninguém, e nem nos sentir incompletos se nós não nos casarmos.
pois em Cristo Jesus, cada um de nós podemos ser completos. Mas ao mesmo tempo eu oro para que aquelas e aqueles que ainda desejam se casar, que achem a pessoa certa que Deus vai mandar para vocês. Essa é a nossa oração. Eu fui para o campo missionário solteiro, e eu fui já com a impressão de que eu tinha ficado ou sido deixado para titio. Sei que alguns já têm essa impressão. Todas as meninas que se aproximavam de mim, ou eram bem diferentes da minha idade para cima, ou eram bem diferentes da minha idade para baixo. Quase nenhuma tinha o mesmo sonho missionário que eu. Todo mundo que eu encontrava era diferente. E eu pensei, tá certo, eu vou ficar solteiro. Eu vou viver como Cristo. Eu vejo que às vezes as mulheres usam um texto da palavra de Deus e falam, Jesus vai ser o meu marido, né? Eu falei, o que eu vou dizer, né? E assim, não dava para dizer isso, né? E eu ficava sem teologia nessa hora. Mas em algum momento Deus mandou a minha esposa. Eu não sei se vocês sabem dessa história, eu não vou contá-la toda, mas no primeiro beijo que eu dei na minha esposa, eu decidi pedir a mão dela em casamento. Ela cumpriu tudo que eu tinha colocado numa carta de oração para Deus. Tudo, todos os detalhes. E Deus me entregou. Então eu creio que Deus pode entregar para cada um dos que não se casaram e querem se casar. Que Deus pode entregar para vocês um cônjuge, um esposo, uma esposa. Então, orem por isso, não perca a esperança. Se lá fora está difícil, na presença de Deus nós podemos confiar. Hoje alguns vão falar, puxa, você concluiu com um monte de coisa. Mas eu queria ainda concluir com mais duas coisas. Primeira conclusão, avalie o seu casamento. Avalie se seu casamento realmente é um casamento que segue os parâmetros de Deus. Veja, nós já falamos isso algumas vezes, há centenas de promessas na palavra de Deus, centenas de promessas. E a gente pode ficar repetindo essas promessas e elas fazem bem para a nossa alma, mas todas elas têm um grandíssimo se. Se vocês me obedecerem. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que nos dá tanto o querer quanto o realizar. Nós sabemos disso. Mas, paradoxalmente, usando a linguagem dos presbiterianos, né? Hoje nós temos presbiterianos entre nós, também é dito para nós que nós é que desenvolvemos a nossa salvação. Aliás, esses dois versículos que eu acabei de citar é um do lado do outro. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Então, nós é que desenvolvemos e ao mesmo tempo é Ele que desenvolve em nós. Então, coloque diante de Deus o seu casamento, avalie. Se ele não tiver o parâmetro bíblico, defina, decida, sente com seu cônjuge hoje, não deixe para amanhã, não fala, vou orar. E para isso você não precisa orar. Para obedecer, a gente pode até orar, mas a gente ora por coragem para fazer aquilo que a gente já sabe. E a gente ora por alegria para fazer o que Deus nos manda fazer. Segundo princípio que eu queria dizer para os irmãos e terminar é que use o seu casamento como um instrumento, como uma ilustração da salvação que Cristo tem para as pessoas. Use, abuse disso. Crie um contexto onde você possa contar o testemunho do seu casamento e falar para as pessoas, está vendo? É isso que Deus tem para você. Que a sua vida seja resgatada, que você encontre a aliança verdadeira com Ele e depois com o seu cônjuge. Use o seu casamento como ele foi intentado, planejado para ser lá atrás. Uma forma de nós testemunharmos do amor e da graça de Deus por nós, de que Ele não se agrada em que nenhum de nós venhamos a nos perder. Que a gente possa usar o nosso casamento desta forma. Fique em pé comigo, meus irmãos. Eu sei que temas como esse nós nunca conseguimos esgotar. Sempre tem mais coisas para dizer. Mas, queridos, prestem atenção nas coisas que vocês já entenderam, já ouviram. Tem mais coisas, Deus vai ter mais coisas para vocês, você pode ter certeza. Mas prestem atenção nas coisas que vocês já entenderam e vivam a palavra de Deus no poder do Espírito, para que isso se torne realidade na sua vida.
Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós louvamos o teu nome e nós clamamos agora, ó Pai. Que o Senhor venha construir em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai, essa percepção da necessidade que temos de parecermos, ó Deus, com o teu propósito eterno, original, para os nossos corações, para as nossas famílias, para os nossos casamentos. Santo Deus, santifica a nossa casa, salva os nossos filhos, resgata cada um deles, tira eles de onde eles estão. Se nós fizemos alguma coisa, ó Pai, que produziu em nossos filhos o distanciamento de Ti, eu lhe clamo agora, ó Pai, que o Senhor venha resgatar os nossos filhos, traga eles de volta para Ti. Senhor Deus, faz um milagre na nossa casa. Senhor Deus, aqueles que ainda não se casaram e desejam se casar, renova a esperança, renova a certeza em Ti. Traga a pessoa certa, Deus. Traga os princípios corretos para eles procurarem a partir da Tua bênção, da Tua vontade, daquilo que o Senhor quer para eles. Senhor Deus, derrama sobre as famílias da Tua igreja, sobre os casamentos da Tua igreja, a Tua bênção, para que possamos ilustrar a salvação em Cristo Jesus e dessa forma atrair pessoas para Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos.
harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Pode sentar, queridos. Já estamos caminhando aqui para o final. Teremos só apenas alguns avisos, uns breves avisos, para que a gente também orar uns pelos outros, continuar orando uns pelos outros durante a semana. Agenda dos PGs na semana. Quem ainda não está no PG, nos procure. Temos os pequenos grupos, que é estudo da palavra, comunhão, onde a gente conversa, onde a gente conhece uns aos outros. Nos procure para você entrar em um PG, em um pequeno grupo. No dia 12, quero falar aqui com as crianças, adolescentes e os pais da criança e adolescente. No dia 12 de outubro, teremos uma atividade. Nós reservamos um espaço de festa. Então tem piscina, terá muita brincadeira. Queremos convidar as crianças. Só que os pais de crianças menor de 6 anos, eu peço que acompanhem o seu filho na atividade, tá bom? Fique lá conosco durante o dia, vai ter o almoço, a gente vai fazer as refeições. Maior de 7 já fica por conta, tá bom? Já deixa lá. Eu só quero que me avisem, me mande um WhatsApp, diz meu filho vai, para a gente fazer a contabilidade dos alimentos, das lembrancinhas e tudo mais que a gente vai providenciar, tá bom? Então me procure a respeito dessa atividade. A equipe do Ministério Infantil de prontidão para trabalhar nesse dia, viu? Vamos precisar muito. No sábado que vem, teremos o encontro das mulheres. As mulheres são muito mais disciplinadas do que os homens. Sábado que vem aqui, às 17 horas, encontro das mulheres, chá das mulheres. Venham também ouvir da palavra do Senhor e conversar umas com as outras, trocar experiências e orar umas pelas outras, como tem sido feito normalmente, tá bom? Sábado que vem às 17. Queridos, os irmãos que estão no Amazonas estão retornando, já estão de viagem de volta. Hoje mesmo eu acredito que eles peguem o voo de lá para cá. Então nós vamos orar por eles também, para o retorno deles aqui. Semana que vem eles estarão conosco aqui, já testemunhando de tudo aquilo que Deus fez durante a semana que eles ficaram lá. Então vamos orar também nesse sentido? Baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por este culto, por esta palavra. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor falou com cada um de nós.